amigo internauta, então, novamente aqui com o programa Tocando o Culto, eu, Fred João e Newton Schultz aqui com vocês nessa parceria do programa. Fazendo também, então, agora uma pergunta que você, Marcela de Santo Amaro, nos fez aqui na rede social, dizendo como podemos explicar a relação homossexual dentro do contexto teosófico. Então, ligando aí o adolescente, o adulto, dentro do contexto que ainda está meio perdido nessa história. Fred, a homossexualidade, vamos lá. Eu tenho a minha visão também, né? Vamos tentar entender isso. Quando os anjos, olha onde eu vou chegar. Quando os anjos caíram na face da terra, o ser humano era andrógeno. Ele não tinha uma sexualidade tipo gênero, homem e mulher. Nós éramos andrógenos. Então foi com a queda dos anjos que o ser humano se separou e isso ocorreu na Lemúria. Aquela terceira etapa evolutiva. Ele botava o ovo também. Exatamente. Que até hoje nós estamos ligados ao ovo. Tanto o tem homem como a bichos. mulher. O homem e a mulher têm ovos. Tem os óvulos, né? Nós não temos? Tem mesmo. Você não tem dois testículos como homem? São ovos. A mulher não tem dois ovários? São os óvulos dela, né? É só para lembrar o Tenato que na época da Lemúria o ser humano era aberto, né? Exatamente. Ele nascia de si mesmo. Nascia de si mesmo também. Depois foram fechados, né? Os seres humanos tinham uma luz só na testa, os lemurianos, e depois começaram a botar os ovos. Então eles botavam sozinhos os ovos deles. Exatamente. Né? Então quando os anjos caíram, houve a separação. Aí que começa toda a epopeia da sexualidade humana. Por quê? O ser humano ele não tinha experiência, e percebia nitidamente que tinha o quê? Homens e mulheres, dois polos ali. Então o que tinha que fazer? É aí que também envolve os mistérios de Lilith, que está ligado à serpente, à Eva, à maçã, à vergonha e etc. Tudo isso está ligado a esse episódio, que gera essa diversidade, que novamente, assim como a gente falou das raças, eu acho um tremendo de um erro existir preconceito no sentido de sexualidade. Tem que existir respeito entre a sexualidade de todos, entendeu? Um respeito total. Por quê? Porque tudo isso é dessa época ainda. Por quê? Porque o ser humano começou a aprender e dali já existia a homossexualidade, existia a bissexualidade. Então você tinha... O ser humano nessa época da Lemúria, ele tinha relações com animais e nascia seres. Foi daí que surgiu o antropóide, o macaco, né? Na Lemúria, exato, que o ser humano mesclou a sua energia, já estou dando a chave da minha forma de pensar, com a energia dessa lontra gigante que tinha lá, que tinha uma cintura e era extremamente sexual. Aí o que aconteceu? Surge o que hoje a gente chama de macaco, o antropóide em si, que é o que? O próprio ser humano misturado com animais. E que o ser humano, os cientistas vivem tentando buscá-lo no elo perdido, né? Da cadeia, e aquela coisa de que não, que o antropóide vai se tornar um ser humano, esquece. Isso ocorre no sentido de experiência interior. Se bem que os seres vivos também evoluem automaticamente, né? Então tudo está evoluindo em comum acordo com o ser humano, né? Claro. Mas não chega a esse ponto. Não, mas é aquela coisa, a gente tem que entender que o ser humano, esse tipo de experiência, por mais que ele chegue no final como sétimo tipo de ser humano, ele vai ser ser humano nos sistemas anteriores. Ele tem, assim como você olha hoje, assim você falou, o animal, está aqui, que é de uma etapa anterior. Só que ele vai ter uma outra cara, aí que você entra nessa evolução que você falou, mas ele vai ser o animal, ele vai ser o vegetal e o mineral e o hominal. Então a gente precisa ver da seguinte forma, as experiências que vão dar o direito da consciência rumar para o reino superior. Então é assim, você pega hoje os animais que têm uma alma grupo, que eles vão para um determinado local que não tem aquela coisa como o ser humano na evolução animal. Então você pega milhares de animais que evoluem, coloca no lugar, para quando surgir a potencialidade daquelas experiências, não estou falando de corpo, estou falando de experiência e consciência, formar um corpo não, uma consciência humana nova, zerada. Então é importante essa definição, de saber exatamente como é que uma das formas do ser humano existir, né? Quer dizer, a partir daí, né? Quer ver um exemplo do ser humano? Você está tendo várias experiências, que a gente já colocou até o desenho do setenário. Como é que vai surgir um anjo de um quinto dia da criação, um quinto sistema evolutivo? Então. Você vai pegar várias experiências do ser humano que formam um anjo novo. Então, várias experiências
fazer isso. Você pegou, então você pega um monte de ser humano você pega toda a potencialidade positiva para poder criar o que vai ser a consciência angélica de um ser do futuro. E que é o processo inverso do tucuísmo, né? Que o tucuísmo sai de 1 para 7. Exatamente, que vai, agora você está indo pelo lado contrário. Eu subi, agora você está descendo. Porque você falou sobre melhorar a qualidade do ser humano e angelicá-lo, né, vamos dizer assim, né? Que é o futuro, não tem futuro, como. Mas então, os atrasados, o que vai acontecer? Vai continuar como ser humano. Então, mas talvez não nesse planeta mais, né, Newton? Olha, aí existem várias teorias, tal. Para mim, todos esses tipos de ser humano que ainda vem é planeta Terra. Você acha que não tem essa experiência, ainda tem que talvez continuar? Num sistema futuro, bem lá para frente, que vai ser um 5º sistema de evolução, pode existir a potencialidade de migrar para uma outra realidade nesse sentido físico, que nesse futuro nem vai ser esse físico que a gente conhece aqui, né? Mas agora voltando, Fredão, para a homossexualidade. Então, dessa diversidade que surgiu com a queda angélica, depois, com o tempo, o ser humano ainda até hoje, ele vive as energias dessa etapa que ele mesmo se carrega. Sabe como é que eu vejo o segredo? É assim, Fred, a gente sempre por isso que Buda falou que nós somos o que pensamos. Então é aqui, vamos supor, vamos pegar no caso que foi a pergunta, uma pessoa que seja homossexual. Se ela está bem resolvida como homossexual, fala, não, é o que eu escolhi, é o que eu sou, eu estou muito bem resolvido com isso. A tendência dessa experiência se repetir numa próxima é imensa. É mesmo? Por quê? Porque ela mesma, né? ela está bem consigo mesma, ela não está mal resolvida. Se ela começar a conflitar com ela mesma, numa próxima, ela vai trazer o quê? O carregamento da energia desse conflito. E de repente ela sai desse nicho que ela escolheu. Então, a gente não deve nunca julgar. Aí que vem aquele conhecimento também das doutrinas dos avatares, de não julgamento. Então, você pega hoje, se a pessoa ela é um bissexual, um homossexual, vamos pegar o contrário, um homossexual. Desculpa, um heterossexual. Aí o heterossexual, ele tem dúvidas sobre a heterossexualidade dele. Ele fala assim, eu queria experimentar outras coisas, eu não sou feliz como hétero, eu acho que eu seria mais feliz como um homossexual. Por mais que ele não pratique, ele se carregou dessa energia mental, que ele vai ter que descarregar numa outra. Ou pode acontecer também, vamos supor, de repente ela como mulher, por exemplo, faz muita experiência anal. E de repente ele pode voltar como um homem, né? Pode vir com uma experiência masculina e gostar do sexo anal. Sim. E se tornar homossexual. Não tem a menor dúvida disso. Pode ser também por aí, né? Eu tenho essa convergência. Quer ver como é fácil pensar isso também, Fred? Voltando para a homossexualidade. Porque isso, só para relembrar o nosso amigo internauta, que esse tipo de atitude fica registrado no Bindu, no ponto Bindu, né? Que nós das nossas registros de essência. Claro. Você chega para um homossexual e fala assim, você é feliz em ser homossexual? Sou plenamente feliz. Ok. Na próxima você vai ser homossexual de novo. Ok, mas eu vou ser de novo? Ué, então você não está feliz com o que você escolheu? Então, mas quem fala isso? Como quem fala isso? Ele mesmo. Você pergunta para ele mesmo. A essência é contigo. Quer ver um exemplo? Vou brincar com você. Sua sexualidade, você é heterossexual. Heterossexual. Na próxima você vai ser heterossexual de novo. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Tá bom? Então beleza. Então possivelmente você constrói o polo do corpo e da personalidade que você vai entrar como um heterossexual. Então é tudo questão do que? De definição da consciência, do que você vive, e se você está de acordo ou não. Se você está de acordo com uma coisa, o que você está fazendo? Você alimenta ela, você cria uma egrégora. O que é uma egrégora? Uma forma, pensamento, sentimento, vamos dizer assim, né? Dessa opção que você teve, e você se carregou dela. Na próxima você vai ter que agora vamos pegar um pouco mais extremo isso. Vamos supor que eu tenho um cara, tem uns caras pervertidos, por exemplo. Ou mulheres pervertidas, ou caras pervertidos, só para... Pegadores e pegadoras. E a gente ilustrar isso. Não, pervertidos mesmo. Pervertido. Ou o cara é pedófilo, ou o cara gosta de sacanagem com animais, sei lá. Okay. Então ele continua vivendo nisso o resto da vida dele. Ele continua se sentindo bem, ele não se sente mal. A essência dele está... Ele quer dizer, numa outra vivência
material, ele vai se sentir assim... Ele vai ter... Ele vai voltar de novo? Volta com essa energia. Isso. Porque sexo é uma coisa extremamente divina. Daí que você entra naquelas coisas de ascensão, de Kundalini e etc. É o poder de geração, Então ele vai voltar? de energia. Tá. Você se carrega de energia. Então o que a gente precisa entender que é carregamento e descarregamento. Então, mas isso também pode se dar a um bandido. O cara tá confiante que ele está fazendo a coisa certa, ele é bandido, mesmo ele rouba tal, ele morre. Pode ser fazer a mesma analogia, não? Sim. Ele volta como bandido porque ele continua achando que aquilo é certo para ele. E não prender nessa transição. É o mal no mal, o bem no bem, que quando começa a existir o conflito, aí você tem o bem no mal e o mal no bem. Então aí você começa a trabalhar a dualidade da própria consciência. Tudo é consciência. Tudo é consciência, sim. E se a pessoa ela agiu contra a lei, que não é a lei humana, ela volta às vezes contrária. Como? Você pega esse bandido que atuou contra todo esse processo. O pervertido, que você está dando exemplo aqui também. Se de repente, para a evolução dele, por isso que não dá para você falar, se ele ainda tem que se carregar muito da energia de bandido, ou pervertido, ele volta ainda desse mesmo jeito. Mas se na evolução dele já de repente está predestinado, que ele tem que trabalhar a polaridade disso, ele vem totalmente contrário. Ele pode vir como um santo, pode acontecer, para ele polarizar e fazer o quê? Achar o caminho do meio e zerar essa experiência. Ah, entendi. Pegou o sentido? Quer ver um exemplo? Você pega ali o bandido, e ele tem que se carregar com essa energia complicada, densa, até um determinado patamar. Estou tentando deixar concreto para o entendimento. E numa existência ele não fechou ainda toda essa compota que ele tem que fechar. Ele vai voltar para fechar ainda isso, lembrando que não é um por um, vai juntar de repente o bandido dali, o bandido daqui, fechou, ele tem que fazer. Vamos para o outro lado, vai ter que trabalhar a polaridade, se é que teve que trabalhar tudo isso aqui, né? Se foi uma opção, e segundo a evolução dele, ele teve que trabalhar esse lado. Ele vai ter que encher o outro lado, que é o quê? O polar. Vai ser o santo, vai ser a pessoa altruísta, fraterna. Mas ele vai ser um santo, por exemplo, mas sem toda a bagagem de um santo que veio trabalhando lá no Tibete, ou que de repente fez alguma outra experiência anterior. Ele não veio com agregando valores de essência através dos tempos, como um trabalho ritualístico, iniciático. Ele veio, de repente, é uma experiência, trabalhar uma falha dele. E aí? Nesse caso, Fred, aí eu vejo da seguinte forma. Ele vem trabalhar um santo, mas um santo novo. Não um santo, ele vem com um santo como potencialidade. Não agregando valores e experiências antigas. Aquilo que a gente falou anterior, aí que tá. Você chega e você fala assim, pô, aqui tem todo esse trabalho que os açorinos trouxeram, que ele se encheu da compota de banditismo. Tá. Agora vamos pegar um pouco desse lado dos lípicas, dos santos, de seres que foram extremamente amorosos e fraternos, que vamos jogar aqui, vamos formar essa nova personalidade. Então ele vai ter a experiência do bandido. Como é que ele... aí que a gente não pode condenar. Por quê? Porque você chega, você fala assim, olha o bandido ali, ele está se carregando dessa experiência, ele está contra, de repente está, mas para você, segundo o seu estado de consciência, para ele, como você mesmo diz, ele está certo. Tá dentro da... Ele está certo dentro da realidade e da consciência dele. Mas na próxima, se ele já viveu as experiências que a mônada dele interior fecha em relação ao bandido, ele vem como o lado contrário. Então, como é que ele vai poder ser um santo se ele não sabe o que é o lado contrário, que é ser o demônio ou o capeta? Ele não tem jeito, Não teria como. Ah, não, eu só estou aqui no ombrinho direito, auréolas e asas brancas e não sei o que. Não. Ou pode acontecer o contrário também, né, Newton? Pode acontecer o contrário. De repente o cara é um santo, mas precisa de alguma experiência diferente e arrebatadora. Ele vem, de repente, pega-se nessa prateleira que você falou, brincando, que é bem interessante. O Ademar falou isso? Foi o Ademar que falou. Né? Então, você pega na prateleira essa experiência densa e joga ali. Então tá. Isso também... Começou a pegar, e isso você pode fazer em relação ao sexo. Fred. Sexo também, mesma coisa então, né? Você vai ali na prateleira de acordo com as suas experiências, mas você vai pegar o que é seu por direito, você nunca vai poder pegar o que é do outro. Tá, então tem outra coisa aqui dentro dessa questão, por exemplo, então quer dizer que um país que tem a pena de morte, por um caso como esse, da bandidagem, da perversão, sei lá, e condena aquele sujeito ali, quer dizer, ele está cometendo um crime lesa à humanidade. Nossa, terrível. Eu
Isso Sinceramente, pena de morte, para mim, sou totalmente contra. Imagina no nosso país, só ia morrer pobre, Nossa, só ia morrer gente humilde, simples, por besteira. Né? Então, como é que a gente pode explicar, por exemplo, tudo bem, eu também não sou a favor não, mas, por exemplo, essa bandidagem toda que está aí, está cada vez mais se alastrando, o país está cada vez mais refém deles, né? Então, como é que a gente pode definir, por exemplo, é uma experiência que é necessária para o contexto brasileiro, como, eu sei que é mundial, mas brasileiro que a gente está sentindo na pele tudo isso, né? Como um todo, e para onde a gente pode caminhar com esse resultado? Olha, vamos pegar o Buda, o ensinamento do Buda. Ninguém nasce numa pátria, num local, sem que ele realmente tenha que passar a experiência daquele local. Você falou da pena de morte, Estados Unidos da América. Tem a pena de morte lá, no entanto tem muito Se mais... você escolheu nascer ali, Fred, sabendo que ali tem essa experiência, é porque faz parte da sua evolução. Inclusive, assim como o contrário. Inclusive, quem nasce num país como aquele, que vivencia aquela experiência da pena de morte, ele no meio que não ganha experiência consciencial nenhuma, né? Não, sempre você ganha consciência. Ele volta, não, ele não volta como bandido. Ele morreu. Porque você diz o que morreu. Ele morreu na cadeira elétrica, porque ele era um cara que tinha problemas sérios porque era bandido, ou sei lá o que for, né? Okay. Aí ele volta, mas ele não volta conscientemente melhorado, né? Se sempre melhora, nem que seja um pouquinho. Isso é fato, lógico, porque você carregou a experiência da sua existência anterior. Então, um pouquinho você sempre volta. Tá, mas ele não volta com a propensão de fazer de novo a mesma coisa? De ser um serial killer, por exemplo? Ele foi um serial killer. É aquilo que eu estava falando. Se ele necessita ainda se carregar dessa experiência, para ele continuar evoluindo, ele volta. Se ele já zerou o que ele tinha que adquirir de experiência nesse lado complicado, que para mim e para você é complicado, ele zera ali e ele volta no sentido completamente oposto. Então não dá para você decidir, depende do grau e do estado de consciência da pessoa que está vivendo a experiência. De repente, quer ver um exemplo, Fred? De repente, para uma pessoa dar um golezinho disso aqui, ó, fala assim, pô, o álcool não é uma coisa legal. Já é suficiente, ele encher o balde de consciência dele inteiro só dando negócio. Tem um que fala, uau, mas por que isso não é tão legal? E vai virar o alcoólatra. Por quê? Porque ele necessita de todo aquele transbordo imenso para ele passar por aquela etapa. É isso que é uma iniciação. Quando você começa a entender o processo, ela pode te acelerar nisso. Você não vai precisar se encharcar do balde para saber que ali tem água. Legal. Você vai pegar só uma gotinha d'água e passar na sua pele. Assim, isso aqui é água. Entendi. Legal. A mesma coisa em relação às experiências. Tá legal. Bom, pessoal, ficamos então por aqui com o Tocando Oculto de hoje, mas a gente volta com outros temas aí logo pra você, tá bom? Fique com a gente. Olá, amigo internauta, então novamente aqui com o programa Tocando Oculto, eu, Fred João, Newton Schultz com vocês, respondendo a mais uma pergunta aqui do Fábio Arruda de São Paulo, perguntando como se dá o processo de interiorização de informações no registro Bindu de uma pessoa com Alzheimer, onde a memória fica comprometida. Então, como é que a gente pode definir isso para o nosso amigo Fábio? Fred, quando a gente fala do mal de Alzheimer, ele afeta o quê? Ele afeta os estados de consciência que todo ser humano tem. Que é o que é a mente, o poder de raciocinar, elaborar ideias, os seus sentimentos também são alterados, e a memória, que é a perda da memória do mal de Alzheimer, ela só é no sentido da mente concreta, mas as experiências ainda no seu sentido, vamos falar assim para facilitar, espiritual ou causal, elas continuam ali, então não existe a perda no seu sentido espiritual, somente no seu sentido, entre aspas, anímico, mas se a pessoa nasce com essa propensão e esse desenvolvimento, é porque ela tem que passar por essa experiência também. Então não é que para de existir a projeção de valores no ponto Bindu, que é o ponto que nós temos do nosso corpo, que guarda todos os registros como se fosse um chip, para entender. Então ela continua tendo todas as experiências causais ainda projetadas ali. Continua registrando normalmente. Continua normalmente, não no sentido mental, sendo que ele acaba tendo todo aquele retardamento no caso da perda da memória. Mas no sentido espiritual causal continua. Continua. Bom, espero que a gente tenha respondido para você, Fábio Arruda de São Paulo, ok? Fique com a gente.
Porque muita gente do programa Tocando Oculto não é da teosofia, né? Gosta. E como é que é? Por exemplo, tem um cara que entrou no meu Face lá, perguntou sobre uma pedra no Espírito Santo. Diz que tem luz, a pedra que tem luz, que ilumina. O que eu podia dizer sobre aquela pedra que tem 3 pontas, né? Nossa. Aí eu falei, pô, mas se é um portal, a gente sabe que existem os 7 embocaduras da Terra que são fixas, mas tem as móveis também. Tem. Falei, será que em Espírito Santo tem alguma móvel que de repente faz aquela pedra de repente poder ser um portal? Em tudo quanto é lugar. Ixi. Então pode ser um portal Mas desse? pode, tanto pode como também não. Aí você tem que ver a capacidade de quem observou e viu essa possibilidade de ser um portal ali. Porque as hierarquias de baixo, cara, elas fazem portais aonde elas acharem que deve. Não existe. Aí você vai falar, tem os lugares fixos e os móveis também, que hoje está lá, Sistema Geográfico Sul Mineiro, Roncador, Itaparica, sim, óbvio que ali são lugares de maior proeminência. Mas tem todo mundo. Tá, né? Tem todo mundo. Saint Germain quer vir aqui, ó, ele vai abrir aqui.